A espada da justiça. Muitos dos valores considerados nobres em outros tempos, como a integridade, coragem e heroísmo, parecem hoje sobreviver apenas no âmbito da imaginação. A nossa sociedade moldou-se em nome da justiça e da igualdade, mas até mesmo esses ideais, aos poucos, desapareceram, dando lugar à ganância de pessoas que trocam suas virtudes por um cheque. O mal atingiu o nosso país, o Brasil, em cheio. Criminalidade e corrupção são os verdadeiros valores presentes na política nacional, com consequências como insegurança e atraso para os brasileiros, que sustentam e assistem a tal espetáculo, pagando o preço pelo seu silêncio. Essa situação, enraizada no Planalto Central, não parece ter solução. Mas, mesmo em um dos momentos mais sombrios da política brasileira desde a ditadura, eis que surge uma esperança. Voltemos no tempo, na década de 50, num Brasil mais simples antes de tudo isso. Mais precisamente em Paracatu, norte de Minas Gerais. Joaquim Barbosa, filho de um pedreiro com uma dona de casa, é um rapaz negro e humilde. Duas condições que selariam seu destino nesse país. Ajudava seu pai na confecção de tijolos e sua mãe no serviço de casa, e muitos teriam aceito essa vida como sua sina. Mas, na adolescência, Joaquim foi para Brasília, que desde o começo brilhava como um destino promissor para muitos brasileiros. 37 anos depois de chegar à capital federal, em 2006, como um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, viu em mãos mais um processo, algo comum em sua rotina de trabalho. Cada caso no STF é analisado por um dos 11 ministros, seguindo uma ordem. Chegara a vez de Barbosa. Nos autos do que ficou conhecido como processo do Mensalão, ele leu os nomes dos pilares do PT, acusados de crimes graves. José Dirceu, braço direito de Lula, chefe da Casa Civil, coordenador das ações do governo, José Genuíno, o presidente do PT, João Paulo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados e, entre outros, Delúbio Soares, o tesoureiro do partido, acusados de corrupção, concussão e até formação de quadrilha, podendo pegar longas penas na cadeia. O ministro Barbosa se viu em uma situação delicada. O clamor público temia a tradição brasileira de terminar tudo em pizza, ou seja, o descarte do processo de réus tão poderosos. Afinal, o partido que tinha seus líderes acusados era também o do presidente da República, responsável pelo cargo da maioria dos atuais ministros do STF, incluindo Barbosa. Chegara o momento de Joaquim Barbosa, o menino pobre de Paracatu, e agora ministro do Supremo, fazer história. Entre a pressão do mundo político que o cercava e sua crença nos valores da justiça, ateu-se a coragem, decidindo acolher a denúncia contra os réus e tornando inevitável o julgamento. Barbosa acreditou no sonho romântico da luta contra um sistema de corrupção poderoso, que compõe uma grande parte do governo. Um homem contra muitos, 40 acusados. A vontade do povo, a justiça, nas mãos dele, contra o poder injusto e abusivo que corrói o país, pela primeira vez, no banco dos réus. É um confronto que se repete nos tempos. O resgate dos valores heróicos perdidos, a evasão de uma sociedade corrompida. A insatisfação de um povo contra seus governantes que se creem acima da lei. Parecia uma batalha impossível, mas o nosso herói de toga preta não fraquejou e se lançou nessa batalha. De Paracatu a Brasília, do trabalho braçal à magistratura, Joaquim Barbosa estava pronto para conduzir o processo do Mensalão num julgamento televisionado e um dos mais famosos da história do Brasil. Os ministros do STF nunca haviam condenado um político desde a criação da Suprema Corte e pela primeira vez isso iria acontecer. Nascia a esperança de um Brasil melhor. Essa ação penal, em razão de sua complexidade, constituirá um julgamento da história do tribunal, disse Joaquim quando tornou público seu relatório do caso. Depois de um longo e árduo julgamento, a maioria dos ministros do STF, com base na consistência da argumentação jurídica de Barbosa, seguiu seu voto final. O Brasil viu então os integrantes do carro-chefe do PT, arautos da corrupção do poder, condenados pela compra e venda de apoio político e outros crimes. Barbosa tornou-se um herói brasileiro. Suas armas foram seus valores, suas palavras e sua crença na lei. A corrupção não acabou no país nem no governo, e possivelmente só acabará quando o Brasil evoluir mais. Ainda há muito a ser feito, mas o que nosso herói fez, resgatando valores que pareciam perdidos, abriu uma porta para melhorarmos o Brasil. Cabe a nós agora atravessá-la, usando seu legado na luta permanente contra a corrupção. Em 22 de novembro de 2012, Joaquim Barbosa foi eleito 56º presidente do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Boa noite.